Olá, seguidores, como vão? Tudo bem? Este é o nosso 6º podcast, o Pode Ver. Aqui é o momento onde a gente entrevista as pessoas e você aprende com a nossa entrevista. Hoje eu trago para vocês uma ilustre figura da nossa engenheira de segurança do trabalho, que atua como nossa assistente técnica, a Daniela Magnusson. Ela é engenheira de segurança e já tem aí, acho que quase umas 2.000 assistências. Umas 2.000 assistências. Então, quer dizer, não é aquele cara que começou a fazer assistência semana passada e já acha que sabe. Né? Preciso comer muito feijão para se dizer um profissional competente aí nessa área. Bom, mas sem muita enrolação, não vou nem deixar ela falar, porque senão ela começa a falar aqui e não para mais. Eu já vou começar com as perguntas, né? E a gente fez algumas perguntas aqui básicas, né? Que ela vai dar risada na minha cara, mas exatamente é para vocês tenham essas perguntas como um início de treinamento, para vocês conhecerem, né, o que é o perito judicial, o que é o assistente técnico. Né? Então, a nossa primeira pergunta vai ser, Daniela, e aí você já pode até cumprimentar os nossos seguidores aí, né? O que é o perito judicial? Qual é o papel dele? Né? Por que existe o perito judicial dentro do sistema judiciário brasileiro, dentro do código, dentro da processualística brasileira? A palavra é sua. Primeiramente, boa tarde, prazer, sou a Daniela, sou assistente técnica aqui na Vendrame já há uns 7 anos, né? Venho acompanhando aí diversas situações aí de perícias, né? na esfera trabalhista. E durante todo esse tempo eu consigo hoje definir para vocês qual que é o papel do perito, né, no ato pericial. Ali no ato pericial, né, a gente tem a figura do perito, que deve ser uma pessoa isenta, né, no processo. Esse profissional, por sua vez, ele é o olho do juiz, né, é a pessoa que detém de conhecimento técnico e específico. E ele é nomeado dentro de um litígio, né, dentro de uma discussão dentro ali do processo trabalhista, para poder apurar fatos. Né? Então, aí, para isso, o juiz vai nomear um profissional, né, que por sua vez é aquele que tem conhecimento mais técnico do assunto, que o juiz, no caso, não tem, para poder, então, depois passar para o juiz aquilo que ele conseguiu apurar nas condições alegadas, né, na peça inicial. E das partes também, né, daquilo que foi tudo levantado na diligência. E assim, só tem perícia na justiça trabalhista? Como é que funciona esse negócio do perito? Né, porque parece que é muito interessante ser perito da justiça, mas fica limitado a só insalubridade, periculosidade. Como é que funciona a abrangência disso aí no judiciário? Então, a perícia ela pode ser de qualquer assunto, né? Lembrando, a gente pode ter uma perícia na área civil, como arquiteta, por exemplo, poderia fazer uma perícia, né? No caso de avaliação de imóveis. A gente tem também as perícias contábeis, as perícias grafotécnicas, perícias químicas, né? E aí vai muito conforme o assunto, né? Que está sendo discutido ali no processo e que requer um conhecimento mais apurado. Aí, para isso, tem lá o papel do perito para apurar tais condições. É aquilo, né? Tem perícia para todo mundo, inclusive até para os advogados. Eu conheço muito advogado que faz perícia em grafotécnica e tal, e todo mundo pode ter um ramo de especialidade e fazer perícia para a justiça. Exatamente. Só depende de conhecer profundamente um assunto. Tem que ter um conhecimento mais aprofundado, né? Conhecimento técnico e científico, né? do assunto. E Dani, é preciso alguma formação para o perito? O que ele tem que ser? Né? Ele tem que ser advogado, ele tem que ter curso superior, como é que funciona? O perito de insalubridade, periculosidade, explica para nós aí. Então, porque tem muita gente querendo fazer e estão perguntando isso aí. Só quer ser perito, né? Então vamos lá, pessoal. O perito, ele é uma pessoa, né? Conforme o código da CLT, o artigo 195, ele tem que ser ou um profissional da área da segurança do trabalho, né?
ou um médico do trabalho para atuar na esfera trabalhista, né? Isso já é uma coisa que já é taxativa, ela já é prevista no artigo 95 da CLT. Então, para ser um perito do juiz, que é a pessoa isenta, um profissional que vai atuar como auxiliar da justiça, ele deve ser ou médico do trabalho ou então um engenheiro de segurança do trabalho. E nos demais, né? Para esse caso aí, o cara vai ser, por exemplo, perito avaliador de imóveis, renovatório de aluguel, ou então ele vai ser perito de acidentes, ou ele vai fazer perícia na área de erro médico. Tem que ser um especialista da área, né? O importante é que esse profissional, como a gente disse, né? O juiz ele não detém esse conhecimento específico, né? Então, o que ele faz? Ele nomeia um profissional de sua confiança, né? Que vai ser os seus olhos, vai ser a pessoa que vai apurar quais são as condições, né? Quais são, se aquelas alegações que estão sendo ditas dentro do processo, se elas possuem um fundamento, se não possuem, se de fato existe a condição alegada, se não existe. Mas para isso, para o juiz poder, para o perito poder afirmar ou não, ou para poder fazer esses tais levantamentos, ele precisa ter um conhecimento específico para poder avaliar de maneira pormenorizada, né, de maneira técnica, as questões ali suscitadas. E aí você disse, Dani, nomeação, né? Como é que o perito me nomeia? Eu tenho que conhecer ele, eu tenho que ser amigo do juiz. Como é que funciona isso aí? Como é que eu chego até o judiciário? Porque eu não sei como fazer, eu quero ser perito, mas não sei se eu mando o currículo para lá, se eu ligo para a vara, como é que eu faço? Como é que eu viro perito na vida? Então, normalmente, né, é óbvio, né, que se você tiver um bom relacionamento com o juiz, né, se tiver algum conhecimento ali nas varas do trabalho, eu acho que é um caminho que encurta, né, que facilita, óbvio, né. Algumas pessoas relatam que conseguiram fazer as suas nomeações, né, como peritos judiciais, também entregando um currículo na vara, se apresentando formalmente, se apresentando ao juiz, dizendo quais são os conhecimentos que ele detém, né, durante todo esse tempo, né, em que ele atua como profissional da área. Tem também o cadastro, né, que você pode fazer lá, que o sistema judiciário ele já disponibiliza também, o que eu acho que é uma via um pouco mais dificultosa, né. E eu acho que o caminho mais fácil hoje é quando você realmente estabelece aí um contato direto, né? Você pode ir presencialmente na vara, né? Pedir licença ao juiz, né? E fazer a sua apresentação, né? Entregar ali uma carta de apresentação, né? Isso é fundamental, que eu digo sempre nos nossos cursos, né? Não adianta pegar um currículo e mandar e é aquela coisa fria que vai chegar lá, não, vai em mãos, entregue, peça para falar com o juiz, porque o juiz quer ver sua cara, né? Ele quer ver, né, com quem ele está lidando, já que o perito é de confiança do juiz, ele quer ver quem ele está nomeando. Então, o mínimo que é preciso é conhecer, né? Para saber, de repente vai o seu avatar lá entregar currículo, não vai dar certo, né? Nós estamos no tempo da inteligência artificial aí, já viu, né? Como é que fica. Bom, e a gente fala muito em perito e assistente técnico. Qual a diferença dos dois, hein? Os dois podem fazer perícia? Como é que funciona isso aí? Diz para mim. Vamos lá, então o juiz vai nomear um auxiliar da justiça, que é o profissional que deve ser isento, que deve ser imparcial, que vai fazer todo o levantamento sem tomar partido de ambas as partes. Ele vai ser ali a pessoa neutra no processo, não é indicado pelo juiz. O assistente técnico, por sua vez, ele não deixa de ser um perito, ele é um perito particular, que ele é contratado por uma das partes, ou da parte reclamante ou da parte reclamada, e a sua remuneração ela vai vir das partes, né? E ele vai atuar em prol das partes, para poder fazer o acompanhamento do ato pericial, para poder fazer as considerações que são relevantes, né, de modo a fazer a defesa das partes, seja da parte reclamante, seja da parte reclamada. Então, é uma pessoa que não está sujeita a impedimento ou suspeição, né, isso também está previsto no nosso regulamento do Código de Processo Civil, e é a pessoa contratada das partes, os assistentes técnicos. E o que é melhor ser, perito ou assistente? Vamos lá. O assistente técnico ele tem a vantagem de ter a sua, né, remuneração, acho que um pouco mais abreviada do que o perito, né?
O perito, você vai entrar como perito, vai estar perito, vai receber apenas após o trânsito e julgado, né? Enquanto o assistente técnico, ele pode atuar como assistente, ele pode fazer a parte dos quesitos, ele pode atuar após a perícia, ele pode emitir o parecer técnico, né? Ele pode fazer a cobrança de todos esses trabalhos e a sua remuneração ela já vem prontamente após a sua atuação como assistente técnico. Porque muita gente pensa que ser perito é fazer a perícia hoje, no mês que vem na caixa do correio um cheque lá em seu nome, e não é bem assim, né? Hoje perito ele come grama aí há alguns anos para... eu, por exemplo, comi grama há 40 anos e continuo comendo grama porque eu não recebi nada, né? E pior de tudo, não tem jeito, perito é osso, né? Como diz o ditado, é muito complicado aí trabalhar com perito. Hoje mesmo eu estive com um perito, né? Você vê que a gente acaba conversando e ele falou que após 10 anos aguardando a remuneração ali de seus honorários, né, de uma perícia, ele recebeu 1 centavo. Nossa, que bom, hein? 1 centavo. E aí ele mostrou, né, para quem estava ali na conversa, falou, olha só, para vocês verem que eu não estou mentindo, 0,01 centavo pago pela vara, um processo que ele tinha atuado há 10 anos atrás. Isso é um desrespeito. Um desrespeito. Chega a ser um desrespeito, né? 10 anos para receber a perícia. Eu emagreceria, ia ficar parecendo o Thiago Lacerda, depois de 10 anos sem comer, esperando vir os honorários, né? Ia ficar magrinho. É verdade. Mas nós falamos de perito e assistente. Em termos de prerrogativas, limites, são iguais? Os dois podem a mesma coisa? Como é que funciona isso na prática? Porque a gente vê no judiciário, né, que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Todos eles são elementos ali do judiciário, né, são técnicos da lei, né, e não existe então hierarquia entre eles. E entre perito e assistente, né, quais são? O que pode cada um? Diz para mim. Então, as prerrogativas dos peritos e dos assistentes, eu acho que elas estão no patamar de igualdade, né? Eu acho que ali a gente tem que ter um respeito mútuo, né, entre as pessoas que estão ali, né? Tanto que antigamente eram nomeados 3 peritos, né? Aí então teve essa reformulação, aí hoje nós temos um perito que é o perito do juízo e as partes têm o direito de fazer a indicação dos assistentes técnicos. E as prerrogativas em termos de atuação, elas devem ser no mesmo patamar de igualdade, né? Com a única diferença em que o perito deve ser um profissional isento e imparcial no processo, não pode depender para qualquer uma das partes, né? E o assistente, ele de fato, ele ainda que ele está ali como perito particular, né, o assistente técnico, é óbvio que ele vai acabar fazendo aquilo que for melhor para a parte em que ele está defendendo, né? Mas em termos de análise, de avaliações, o patamar é de igualdade. Né? Inclusive já se espera que o assistente seja tendencioso em relação à parte. Por isso que ele não é sujeito a impedimento de suspensão. Ele realmente está lá para defender a parte, acabou, né? Como um advogado. O advogado está lá para defender sua parte, então ele vai realmente, né, evidenciar aquilo que lhe interessa. Ele não vai mentir, ele não vai trapacear, mas ele vai realmente só, né, evidenciar aquilo que lhe interessa. Isso é básico no direito, né? Exatamente. No entanto, assim, o assistente está lá exatamente para fazer o acompanhamento do ato pericial para ver se o perito ele está fazendo todos os levantamentos conforme requer, né, que seja feito ali, né, de forma técnica, pormenorizada, dentro das metodologias, né, que são previstas e aceitas pelos especialistas da área, né, e por aí vai. Ok. E se o perito não fizer a coisa como manda o figurino, o que pode acontecer com ele? Quando ele escorrega no quiabo lá e faz besteira atrás de besteira? Ele pode ser destituído. Né? O juiz pode destituí-lo, né? E fazer uma nova nomeação de um novo perito para poder fazer a apuração dos fatos. Isso daí está previsto no artigo 468 do Código de Processo Civil, né? Que é o nosso regulamento ali da prova pericial, seção 10. E uma vez destituído,
Ai, nunca mais, né? Nomeado. Perito destituído, é por isso que eles não voltam atrás na opinião de jeito nenhum. Porque se for destituído, acabou. Naquela vara o cara Pode esquecer. Perdeu a confiança do juiz, né? É isso mesmo, perde a confiança. Uma pergunta que tem me feito bastante. Existe uma norma técnica para que a gente faça o laudo pericial? Então, não há uma norma técnica específica não é uma coisa generalizada, né? Então, se você vai estar atuando num objeto pericial onde a gente fala de insalubridade, óbvio que teremos que observar uma norma direcionada para a insalubridade, né? No caso, a NR15, ou se for uma perícia de periculosidade, a gente vai observar a NR16, né, nesse tocante. E tem as normas coadjuvantes também, né? A NR6, a NR1, todas elas compõem uma avaliação, né? Mas não tem uma norma que diz assim, olha, o parecer técnico deve ser dessa forma. Entretanto, o artigo 473 do CPC ele estabelece para o laudo pericial, o que o laudo pericial deve conter, né? Então ele vai dizer lá, né, o passo a passo do perito, né, que o perito deve fazer uma análise técnica ou científica, que ele não pode exceder os limites de sua designação, que ele não pode omitir opiniões pessoais, e isso já é um balizador, né, ele é um norteador para que você tenha pelo menos uma ordem, né, uma sistemática para poder desenvolver o trabalho pericial. A BNT fica a dica aí, olha, não tem norma técnica para fazer laudo. Eu já falei isso em um dos meus artigos aí, a Dani fala novamente aqui, ó, tá na hora de se eleger um comitê para preparar uma norma para laudos de insalubridade e periculosidade. Vai ser extremamente importante isso, até por conta aí da qualidade pericial, né, que tanto fala o nosso professor Leonídio, né, ele já há 40 anos atrás falava da qualidade pericial e dessa questão aí, que a gente precisa ter uma norma técnica aí para fazer o laudo, né, se faz necessário, e infelizmente a gente não tem. O que se observa é que assim, né, cada perito faz um laudo conforme ele acha que deve fazer, né? Tanto que essa é uma das questões onde a gente acaba impugnando, né? Porque muitas das vezes você não sabe sequer qual foi a forma onde ele chegou naquele resultado, né? Qual o tipo de análise ele utilizou, qual o tipo de metodologia ele utilizou, mas ele simplesmente concluiu o laudo pericial, mas aquilo para você às vezes fica um pouco vago, né? Porque você não sabe o que direcionou, quais foram os elementos que compõem o convencimento do perito. E aí a gente fala que é uma análise bem fragilizada, né? Que foi uma perícia muito fragilizada, porque já o próprio Código de Processo Civil ele já é bem taxativo nesse sentido, né? Que deve ter, mas em relação a uma norma que direcione e fala, olha, deve ser dessa forma, infelizmente a gente ainda não tem. Vocês viram como a Dani é técnica, né? Ela explica, eu já falo mais o popular. Eu chamo isso aí que ela falou, todos esses nomes aí, eu chamo de cara crachá. É o perito cara crachá. Tem insalubridade, né? Tem inflamável, tem periculosidade e assim por diante. Ele não faz nenhuma análise técnica, mas simplesmente existiu o agente, está lá. Mas a tinta está lá na latinha, fechada, tal. Ah, não, mas é inflamável, tem periculosidade. Então, é o cara crachá, infelizmente, né? É o que a gente vê muito na justiça e é o que a gente tem de explicar nos nossos cursos, né? Há 30 anos nós temos o curso de perícia e hoje a Dani também é uma das nossas professoras lá do curso, que monitora o pessoal, que também dá conteúdo e tal, e a gente percebe, né, essa carência que o pessoal tem na hora até de escrever, por exemplo. Então, é muito importante, né, que um candidato a ser perito, né, faça algum treinamento, alguma coisa. Quando iniciei fazendo perícia, pessoal, eu já tinha 40 cursos. Eu tive a pachorra de fazer 40 cursos, fazia curso na Fundacentro, né? Me lembro até que na minha época lá era de graça os cursos. Corria, fazia curso na Fundacentro, fazia curso no ITSEMAP, fazia curso em tudo quanto era lugar que tinha. Então, quando eu comecei a fazer perícia, eu já tinha 40 cursos prontos já no meu currículo aí para me preparar, né? Então, isso é que é muito importante. E assim, pelo menos um único curso de perícia você tem que fazer
para não chegar lá chamando o juiz de meretríssimo, né? Porque aí a coisa é bastante constrangedora nesse aspecto, né? Sim, até porque o trabalho do perito vai ser avaliado nesse sentido, né? Imagina, você entrega lá um laudo simplório na folhinha de pão e fala, tá aqui o laudo, mas como assim, né? Eu acho que, de fato, precisa, sim, fazer um curso, se aperfeiçoar, né? Ter um direcionamento, saber o que está falando, saber o que está fazendo. Acho que isso é extremamente importante. Porque, do contrário, a gente até na função na qualidade de assistente técnico, a gente faz determinados apontamentos, né? Coloca lá no parecer técnico, fala, olha, infelizmente faltou análise técnica, o perito não seguiu metodologia, né? O perito ele não teve uma conduta daquela que se espera para avaliação de determinado agente, faltou isso, faltou aquilo, exemplo de aferição de equipamento, exemplo de tempo de avaliação, né? Tudo isso. Aí os questionamentos eles são infinitos, são inúmeros, né? O perito, como ele está ali na direção, ele vai ser questionado o tempo todo. Uma das partes vai sair insatisfeita, uma das partes vai ter um resultado negativo, então ele vai ser questionado sim, e qualquer brecha é ponto para ser impugnado, né? Então, isso quando o cara não sabe escrever, né? Aí então é de chorar, né? Porque a gente pega lá aquelas histórias que você não entende nada do que o cara está querendo dizer. Exatamente. Parece, vamos precisar um embargo interlocutório para você entender o que o perito quis dizer ali. É terrível a situação ali. Sim. Acho que isso é mais uma questão de despreparo, né? Óbvio, a gente fala isso porque a gente também está sempre mais na parte da assistência técnica, né? Somos os peritos assistentes, então o nosso olhar é muito mais apurado em relação a isso, mas temos também bons profissionais, temos bons peritos, né? A gente não está generalizando, nem desqualificando, né, o trabalho dos nossos colegas, né? Mas, de fato, a gente precisa ter esse cuidado, né? Saber o que está fazendo é extremamente importante, saber como se posicionar na perícia, né? Você enquanto assistente, até onde você pode, você enquanto perito, até onde você pode chegar, né? É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso podcast. Então eu vou deixar que a Dani a Dani falou bastante hoje, hein? Eu vou deixar a Dani dar o tchau para vocês aí e as considerações finais para aqueles que querem se tornar peritos. E eu já termino aqui com vocês. Pode ir, Dani. O microfone é seu. Pessoal, muito obrigada aí pelo tempo de vocês, pela atenção. Teremos um curso agora no mês de novembro. Para aqueles que tiverem interesse em participar, estamos à disposição. A gente pratica ali os exercícios práticos, simulações, parte teórica com o mestre, né, o professor Vendrame, que é uma pessoa que detém aí todo o conhecimento técnico. E qualquer coisa que vocês precisarem, a Vendrame está à disposição de vocês. Estarei lá também para poder auxiliar. Vocês viram? Ela disse que estará lá. Estará lá. Então você não vai fazer o curso por minha causa, mas por causa dela, né? Porque a Dani estará lá no curso. Imagina, a gente conta com você, Vendrame, sempre. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir, né? A gente encerra aqui o nosso Pode Ver e até uma outra oportunidade na qual estaremos falando sobre um assunto técnico que interessa aos profissionais da área de SST. Muito obrigado. Bye!